Franklin, Pensilvânia, vários cidadãos comuns entram em surtos homicidas depois de lerem mensagens agressivas em displays, painéis de elevadores, de micro-ondas, caixas eletrônicos, até das televisões. O Mulder percebe que existe um padrão de fobias exacerbadas. Ele desconfia de testes clandestinos de alguma entidade do governo. Quem é que poderia estar usando a população como cobaia? E cobaia de quê? A cidade vem sendo pulverizada por pesticidas não exatamente convencionais, com apoio de pelo menos uma autoridade local, enquanto essas mensagens subliminares empurram as pessoas na direção dos seus piores medos. A Scully encontra indícios de um agente neurotóxico e uma bioassinatura que sugere reatividade a um tipo de LSD quando combinada com adrenalina. Enquanto eles investigam quem da população poderia ser a próxima ou as próximas vítimas, assassinos potenciais, as pistas apontam para um sujeito chamado Edward Funch, vivido pelo ator William Sanderson, um carteiro muito tímido, hematofóbico, que começa a ver, pega a arma, mata todo mundo, em todo lugar para onde ele olha. O eixo temático do episódio é a paranoia sistêmica, medo como vetor de manipulação. O episódio junta pesticidas com controle subliminal tecnológico, os tais displays que nós vemos em todo lugar, até aqui no nosso mundo, no nosso cotidiano, que nesse episódio se transformam em oráculos assassinos. A cidade vira laboratório. O Estado, que deveria proteger, até subsidiando a pulverização das plantações, seria o mesmo que testa os seus cidadãos, enquanto a tecnologia doméstica, o micro-ondas, o elevador, o celular, se volta contra o usuário. É arquivo X sintonizado com pânicos reais, teorias da conspiração mundano-tecnológico, mais Black Mirror do que sobrenatural clássico. E existe também uma leitura sobre fobias e violência americana aqui nessa história. Cada ataque nasce de um medo íntimo, claustrofobia no elevador, hematofobia no doador, medo de rejeição, impotência, o medo feminino da violência masculina em último grau. O Morgan e o Wong, os roteiristas, eles construíram uma história que ainda aproveita, lá no final, a memória de um dos tiroteios mais traumáticos ocorridos nos Estados Unidos, o massacre da Universidade do Texas em 1966. Isso conecta o medo privado, individual, extremamente pessoal, com a tragédia pública real, a fobia que explode em violência coletiva. Edward Funch é o personagem vivido pelo William Sanderson e também o coração trágico dessa história aqui. Mas é bastante importante ressaltar o seguinte: nenhum dos assassinos é um psicopata, muito menos o Edward. Ele é esse cara, esse homem esmagado por pânico, por estímulos que ele não compreende. O William Sanderson é outro daqueles atores que você sabe que já viu em algum lugar antes, mas nunca lembra de onde. E essa característica, inclusive, potencializa o retrato frágil, contido, que esse personagem precisa apresentar. Tanto que os críticos norte-americanos, eles destacaram essa atuação do ator e o desenvolvimento do personagem como um dos trunfos do episódio. É uma performance que faz a sátira tecnológica ganhar peso humano, de drama humano. Já Mulder e Scully, eles operam nos seus registros comuns e complementares clássicos. Ele aqui fareja os encobrimentos e os testes clandestinos. Ela busca a cadeia bioquímica. Neurotoxina mais adrenalina igual a comportamento paradoxal. E a gente ainda tem o retorno dos pistoleiros solitários num breve momento de ironia paranoica, o que ajuda a consolidar a marca desses personagens coadjuvantes como válvulas de escape levemente bem-humoradas, reforçando a presença deles sempre que Arquivo X esbarra em tramas tecno-conspiratórias. E a gente tem ainda uma curiosidade cult extra: a participação da atriz Ashley Gare, creditada aqui como Kimberly Ashley Gare. Se você não ligou o nome à pessoa, a senhorita Gare, que aqui tenta matar o Mulder com uma faca de cozinha, isso depois de enfiar um acessório de oficina no peito do mecânico que estava tentando consertar o carro dela. Bom, essa atriz foi, digamos, uma profílica atriz de filmes adultos dos anos 1980 e 1990, com diversas premiações da indústria do entretenimento adulto no currículo.
e algumas participações em filmes e séries de TV mais convencionais. A direção do episódio foi do David Nutter, a gente já falou dele na primeira temporada, para o roteiro do Glenn Morgan e do James Wong, para uma história elaborada pelo Darren Morgan. A gente já ouviu falar dele no episódio anterior, o sujeito por debaixo da fantasia de Homem-Lesma. Essa aqui foi a primeira contribuição do irmão do Glenn Morgan para a série. A gênese de criação da trama mistura a hematofobia do Glenn Morgan real, o caso de envenenamento pelo agrotóxico Malathion na Califórnia e a exigência do Chris Carter por um episódio em que displays digitais fossem o canal de perpetração de crimes. Tudo isso costurado na tradição Morgan e Wong de transformar novas tecnologias em ameaça à criança. Blood, o nome original do episódio, funciona como se fosse uma espécie de cápsula paranoica dos anos 90. Mas a gente tem vivido tempos assim hoje, com IA, por exemplo. Tecnologia cotidiana, mais medo biopolítico igual a pessoas surtando por aí. É interessante notar que o episódio não nos oferece nenhuma solução ou explicação lógica da verdade, mas ele é carregado de sensações, o que combina muito com o DNA da série. O horror não é o display piscando, criança, é a sensação de que as instituições tratam a gente como se fôssemos variáveis, como cobaias de um estudo que nós não temos noção de para que serve. Celulares que nos vigiam, redes sociais que captam as nossas preferências e direcionam o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, o que a gente vai até sentir. Sangue é um daqueles episódios que deixam a gente desconfiado até da sombra, dos barulhos estranhos nos nossos telefones, de imagens piscando na televisão. É um episódio que não precisa de monstros nem de explicações sobrenaturais. Basta a ideia de que o medo é uma porta de entrada para tecnologias de controle. O medo pode ser programado por tecnologias criadas para nos espiar e, pior, nos manipular. E num mundo onde as telas já sabem o que a gente vai clicar, antes mesmo de sequer a gente pensar, o roteiro do Morgan e do Wong soa quase profético. Lembre-se, criança, que nós estamos discutindo um episódio de uma série dos anos 1990. Paranoia, fobia, controle. O horror aqui não está no que a gente vê, mas no que a gente acredita que está vendo. É um episódio que lembra para nós por que Arquivo X ainda fala tanto com a gente. Porque continua cutucando a pergunta essencial: quem é que está mesmo no controle? Somos nós ou o nosso telefone? E se você curte esse tipo de ficção em que a fronteira entre o real e o impossível se dissolve, vale atravessar para o outro lado da nossa própria dimensão. Essa aqui é a hora em que eu te convido, criança, a conhecer um pouco do nosso trabalho na editora Tramatura. Por exemplo, com a coleção Fronteiras da Imaginação, que está no segundo volume agora, dos escritores J.C. Carbell e Marcus Ferrer. São histórias curtas de ficção científica, fantasia, terror, bastante perturbadoras, cheias de ideias ousadas sobre futuro, a mente, o desconhecido. Faz uma visita lá para a Tramatura clicando aqui no link na descrição ou direto no link do livro, logo aqui debaixo da descrição mesmo. Vem conhecer a coleção e escolhe lá a sua passagem para o outro lado. Não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilhar e a gente se vê logo logo.